Shalom, igreja. Bom dia. Queria que você, na tua casa, nesse momento, ficasse de pé e fechasse os seus olhos. Queria fazer uma oração. Assim como a pastora Alessandra falou, hoje é um culto memorial. Hoje é um culto de agradecimento por um homem que marcou as nossas vidas, por um homem que marcou a história da nossa igreja, marcou talvez a tua história que está nos assistindo aí, marcou a história dessa nação, um homem que fez muito e vai continuar fazendo muito por muitos e muitos anos, porque era um homem que servia a Deus de todo o seu coração. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nessa manhã, ó Deus, ainda triste, ó Pai, com tudo o que aconteceu, mas com um sentimento hoje muito mais de uma saudade, ó Pai. Nós queremos ter um tempo de falar da Tua palavra nesta manhã. Eu quero te pedir que a Tua palavra, ó Deus, que vai ser ministrada aqui, chegue como consolo no coração de cada pessoa que hoje talvez esteja triste, pois ontem, ó Pai, o Senhor recolheu um filho seu para estar do teu lado, pois o Senhor estava precisando dele do seu lado. O Senhor estava necessitando dele do teu lado. E nós sabemos que o Senhor cuida de todas as coisas, por isso cuida de cada coração, cuida de cada mente nesta manhã. Ó Pai, não permita que o inimigo venha soprar nada, ó Pai, nada na mente deles que tirem o foco e tirem, ó Deus, o chamado pelo qual eles foram escolhidos, o chamado pelo qual eles foram treinados, o chamado pelo qual, ó Deus, eles foram preparados. Senhor, que essa palavra possa encher o coração de alegria dessas pessoas, sabendo, ó Deus, que o nosso apóstolo, ó Pai, o nosso pastor, lá onde ele estiver, vai se alegrar quando o cumprimento de tudo aquilo que ele sonhou acontecer aqui na terra, através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Ontem a gente teve aqui um tempo, de gratidão ao nosso apóstolo. Tivemos um tempo aqui de podermos ser gratos a ele, podermos falar de gratidão a ele. E nós, eu e a pastora Alessandra, quando nós conversamos, nós pensamos no que nós podíamos falar. O que nós podíamos dizer nessa manhã, o que poderia ser ministrado. E ela, conversando comigo, a gente, nesse período todo que o apóstolo teve internado, que ele teve passando por isso, a gente leu muito o livro de Salmos, e tiveram alguns salmos que foram bálsamos para nós naquele momento de oração, onde nós estávamos a liderança orando todos os dias, jejuando, relógio de oração. Então, assim, e teve vários salmos, e um dos salmos que nós em um momento oramos e declaramos e profetizamos, porque nós oramos a palavra, foi o Salmo 23. E nós juntos lemos o Salmo 23, e o tema da minha palavra hoje é baseada no Salmo 23. Eu vou ser muito breve, mas vou tentar passar para vocês um pouco do que o apóstolo Marco, porque este culto aqui é memorial, é em agradecimento pela vida dele, por tudo que ele fez. Como esse salmo, para mim, reflete muito do que o apóstolo foi nesses anos que ele viveu, nesses anos que ele pregou o evangelho, nesses anos que ele fez tanta coisa, que talvez eu e você não conseguimos mensurar, e talvez nós nunca vamos conseguir mensurar aonde chegou tudo que ele fez, sabe? Eu queria ler com você o Salmo 23, o tema da minha palavra nessa manhã é Obrigado, Senhor, porque a gente quer ter um agradecimento ao Senhor. Na minha Bíblia diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Algumas Bíblias dizem na presença dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor
E você perceber esse eclesiástico que diz, e voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. Esse salmo é um salmo muito lindo, então muitas vezes nós ouvimos esse salmo já é louvor, muitas vezes o nosso apóstolo leu esse salmo para nós, muitas vezes no meio da pregação dele, ele colocava, fazia um apêndice a alguns versículos desse salmo. E o tema que eu falei para vocês é obrigado, Senhor. A primeira coisa que eu queria dizer, que fala lá no versículo 1, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, de nada, obrigado, Senhor, pois de nada terei falta. Sabe, uma das coisas que o apóstolo Marcos sempre nos ensinou é que aquele que serve a Deus, aquele que é temente a Deus, aquele homem, aquela mulher que acredita no Senhor, nada vai faltar para ele. Nada vai faltar. Ele sempre dizia, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E se você crer, Deus vai te suprir. E se você crer, Deus vai te abençoar. Então ele sempre falava isso. Então, se você analisar a história dele, 90% das coisas que ele quis fazer, ele fez. 90% das coisas que ele quis realizar, ele realizou. Ele construiu igreja, ele abriu ministérios, ele formou líderes de louvor, ele formou ministério de louvor que marcou essa geração, ele profetizou o que tinha que fazer. E quando nós vemos esse versículo, muitas vezes nós achamos que nada me faltará, fala só sobre bens. E na verdade nada me faltará, não fala sobre bens. O apóstolo nunca ensinou para nós que nada me faltará, era só pela parte financeira, mas nada me faltará de bênção do Senhor, nada me faltará do consolo do Senhor, nada me faltará do sustento do Senhor, muitas vezes não só financeiro, mas também espiritual. Então ele sempre dizia, está tudo nas mãos de Deus. Quando ele olhava para o alto e levantava as mãos e dizia, nada me faltará, nada do que nós estamos precisando nos faltará. Então, eu quero agradecer ao Senhor porque Ele nos ensinou isso, que nada nos faltará. E nesse momento que nós estamos tristes, sim, né? Uma das coisas que eu creio e eu profetizo é que assim, que não nos falte a fé e que não nos falte a certeza de que tudo que Ele plantou, tem coisas que Ele plantou que nós já estamos colhendo. E eu creio que tem coisas que Ele plantou que estão na terra e estão começando a brotar e vão brotar. E vão brotar. E não vai faltar para a gente a destreza, não vai faltar para a gente a alegria, não vai faltar para a gente o jeito destemido dele de ser, né? Porque eu digo que de uma árvore de manga não pode dar outra fruta, tem que dar manga. Né? De uma mangueira tem que ser manga, e nós somos frutos dele. E quando todos nós que fomos plantados ali na terra por ele, aquela semente que ele plantou, nós vamos brotar exatamente isso. Então não vai faltar. Eu agradeço muito ao Senhor e por isso que o tema dessa palavra é obrigado, Senhor, que nada vai nos faltar. Vamos sentir a falta dele? Sim, vamos sentir, com certeza. Vamos sentir falta às vezes das coisas que ele falava? Sim, vamos sentir. Mas vamos nos lembrar sempre de que ele sempre disse lá que o que ele estava plantando aqui era eterno, não era para a vida. Que tudo que ele plantava aqui era para uma eternidade. Que ele não fazia nada para os dias de hoje, mas para uma eternidade. Amém? O versículo 2 diz assim, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Esse versículo nós entendemos, eu e a pastora Alessandra, quando fazemos essa palavra, eu digo que obrigado, Senhor, pelo seu repouso seguro. Então, segunda ênfase que eu dou nesse texto de Salmos 23 é o repouso seguro. Isso é uma coisa que o apóstolo ensinava muito para a gente, que mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio de tudo que acontecia, mesmo no meio de tudo que tinha, ele sempre buscava o repouso seguro, que era onde? Era na palavra, que era onde? Era na oração, que era onde? Era num jejum. Ele tinha as saídas, as válvulas de escape dele, que era o repouso seguro, ele gostava de pescar. Para ele, o pescar era um repouso seguro, para ele viajar, era um repouso seguro. E eu lembro de uma vez que nós fomos em um dos aniversários dele, nós presenteamos ele, alguns discípulos, com uma pescaria. E assim, naquele dia deu tudo errado. A gente marcou de ir para um lugar, aí choveu, e aí a gente teve que ir para outro lugar muito mais longe, fomos lá para São Roque, fomos num pesqueiro,
E eu lembro que ele queria me ensinar a pescar, porque eu não sei pescar, eu sou um péssimo pescador. Mas eu percebia que a alegria dele era tanto lá, que ele queria me deixar seguro para eu pescar. Então ele foi, como um pai faz com o filho. Sentou comigo do meu lado, pegou a linha, me ensinou. Eu não levei nada porque eu não tinha, então ele me prestou a vara dele, me ensinou como fazer, me mostrou como jogar a vara. E para variar, eu fiz errado, que eu joguei a vara no negócio, pegou o negócio. Ele falou: "Você é um cabeçudo, agora você fez eu perder minha isca, volta pro jamo de novo." Mas eu entendo que, assim, o repouso seguro falava muito isso. Ele sabia buscar as águas tranquilas. Ele sabia buscar os momentos de tranquilidade. Ele sabia trazer repouso e segurança para nós no meio da adversidade. Então, sempre quando acontecia alguma coisa, ele conseguia trazer para nós um repouso. Ele trazia essa segurança através de uma palavra que vinha do púlpito, através de algo que ele mandava para a gente, através das nossas reuniões, que ele fazia isso. Então, eu creio que esse segundo versículo fala sobre isso, né? A analogia que Davi faz aqui nessa passagem, quando ele fala, em verdes pastagens me faz repousar, fala exatamente do deitar das ovelhas sobre aquela grama, que ela é uma grama macia. Então, fala muito sobre isso. Ele nos ensinou muito a repousa. O apóstolo sempre nos ensinou e vai continuar nos ensinando através de tudo que nós temos dele. Eu falo que o apóstolo deixou uma apostila para nós seguirmos. E a gente precisa ser bons alunos para entender essa apostila e praticá-la, né? E algumas páginas dessa apostila ele não terminou. Porque quem vai terminar essas páginas somos nós. Amém? E fala muito sobre isso nesse segundo versículo. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Isso é algo que ele nos ensinava, que quando nós estamos no Senhor, quando a nossa vida, a nossa história, tudo que nós temos está alicerçado no Senhor, não importa a situação que nós estivéssemos, o Senhor vai trazer o repouso, o Senhor vai trazer a segurança. Falava: Rubinho, descansa no Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo isso. Várias vezes ele me mandava oração, quando nós passamos por algumas dificuldades com o nosso filho, quando tinha, ele sempre falava isso: Rubinho, fique tranquilo, repousa no Senhor, o Senhor está cuidando de tudo. E isso ele ensinava para nós. O terceiro versículo diz assim: restaura-me o vigor. E eu quero parar nesse versículo aí. Quando fala de vigor aqui, ele fala de vitalidade, né? E o apóstolo era um homem que tinha essa vitalidade, mas eu quero mostrar essa vitalidade dele em 2 pontos. Primeiro, uma vitalidade com vida. Ele era uma pessoa de muita vida. Não tinha onde o apóstolo Marcos estava que você não sabia que ele estava lá, né? Quem conviveu com ele sabe que aonde ele estava, ele marcava presença. Ele mexia, ele agitava, ele fazia acontecer. E ele tinha essa vitalidade que era exatamente uma vitalidade que trazia vida, né? E essa vida dele não é só a vitalidade física que ele tinha, também era uma vitalidade de trazer vida para as pessoas que estavam mortas. Quantas e quantas pessoas, assim como eu, como cheguei na igreja, ele até brincava, né? Que eu vim lá da Vila do Sapo, cheguei aqui, né? Era aquele menininho, tudo, pezinho vermelho, e era verdade, isso não é ele brincava com isso, falava sobre isso várias vezes, mas o que ele trazia para nós e trouxe para muitos de nós que estão ouvindo aqui, para muitos de nós que passaram por ele, é que ele trazia a vida. Ele tirava essa pessoa, às vezes, de um lamaçal e transformava essa pessoa. E essa pessoa saía de um nada para um líder. Essa pessoa saía de uma pessoa sem expectativa nenhuma de vida, sem expectativa nenhuma de ser nada, para uma pessoa que tinha expectativa, para uma pessoa que virava um conquistador, para uma pessoa que virava um pastor. Né? Então ele tinha essa vitalidade que trazia esperança para as pessoas. Então dificilmente você falava alguma coisa para ele que ele não te trazia esperança. Vai mudar, fica tranquilo que Deus vai fazer, fica tranquilo. Isso era a vitalidade que ele tinha, era uma vitalidade que nos enchia de vida. Então quando nós falávamos com ele, esse versículo aqui fala sobre isso, ele trazia essa vitalidade, porque isso fazia com que nós
melhorássemos. Então, assim, ele mudou a história de muita gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. E a vida do pastor, assim como a sua morte, vai mudar a história de muita gente, né? O pessoal comentou, né? O Mateus comentou que lá no hospital as pessoas perguntavam, né? Nesses 45 dias que ele teve lá, as pessoas perguntaram quem era ele. E aí as pessoas começaram a assistir ele no YouTube. E falou, nossa, ele é um homem que tem muita vida, ele é um homem que tem muita vitalidade, né? E ele, mesmo naquela situação, ele conseguiu transformar as pessoas. Que, na verdade, a gente vai para o versículo 4, né? Que exatamente fala sobre isso, né? Nesses 40 que fala sobre proteção eterna, é o quarto ponto que eu quero falar. Ele fala muito sobre isso, porque o versículo 4 do livro do Salmo 23 diz assim, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nesses 45 dias, o nosso apóstolo lutou bravamente pela vida dele. E dos comentários que a gente ouvia é que ele assim, ele está lutando pela vida. E nós sabíamos que era uma luta física e também era uma luta espiritual. E nós sabíamos que ele estava ali lutando, né? Ele fez nesses 45 dias, meu querido, que a gente sabia que a proteção de Deus estava com que uma igreja se levantasse com ele. Com que não só o Ministério Aliança se levantasse, como nunca se levantou em oração, em jejum, em busca, em estar ali intercedendo pela vida dele. Nós nunca tivemos isso. Eu estou nessa igreja aqui desde que ela Ministério Aliança existe. E essa semana nós fizemos aniversário do Ministério Aliança, dia 13 de maio. Nesses 45 dias, o nosso apóstolo lutou. E o mais interessante, que eu falo da proteção eterna, não foi só o Ministério Aliança que se levantou. O mundo se levantou em favor dele. Tinham pessoas do mundo inteiro, de todos os estados do Brasil, de países fora do Brasil, de nações fora daqui que conheciam ele, se levantaram, porque a proteção de Deus ela é eterna. E aqueles que são embaixadores de Deus aqui na terra têm isso. E ele tinha exatamente esse quarto ponto, que é a proteção eterna. Ele fez com que pessoas do mundo inteiro se levantassem para protegê-lo, para orar por ele, para clamar por aquilo, para buscar a cura dele. Nós oramos, mas nós não somos Deus, e Deus tem a vontade dele para as coisas, e nós não vamos entender isso nunca, só quando a gente estiver lá com ele. Ele já foi para lá, e quando chegar lá a gente vai entender o que aconteceu. Mas o versículo 4 fala sobre isso, né? Não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E uma coisa que eu sei que ele tinha ali no hospital era a proteção do Senhor. Porque por várias e várias vezes que nós estávamos orando, nós víamos no nosso espírito exército de anjos protegendo ele. Anjos do Senhor guardando, protegendo, impedindo que tocassem nele. E assim, todos esses 45 dias, ele fez uma transformação. Eu creio nisso, né? Essa proteção eterna que eu falo aqui no quarto ponto, nesses 45 dias, ele transformou a vida de pessoas ali, e nós vamos poder testemunhar sobre isso para outras pessoas, e eu creio que isso vai gerar um dínamo, como ele falava, de fé nessas pessoas, e vai gerar nessas pessoas algo sobrenatural, e nós vamos ver o agir de Deus na vida dessas pessoas através desse testemunho. O versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O quinto ponto aqui que nós colocamos é legado eterno. O que o apóstolo construiu ao longo da vida dele, de toda a vida dele, foi um legado eterno. Esse legado eterno que ele construiu não acabou ontem. Não acabou ontem. Esse legado eterno cabe a mim e a você continuar ele. Por isso que eu coloquei aqui, legado eterno. Ele começou um legado. E esse legado também está espalhado pelo mundo, porque ontem nós podemos ver aqui testemunho de várias pessoas diferentes que
Até nós falamos que todo mundo tem um pouquinho dele dentro de si. Um pouquinho do legado que ele ensinou, um pouquinho do aprendizado que ele deu, um pouquinho da palavra que ele deu, um pouquinho de tudo que ele fez, ficou um legado eterno. E esse legado eterno, a gente tem que continuar com esse legado. Esse legado não pode morrer como aconteceu ontem. Não, esse legado tem que continuar. Porque o desejo dele é que esse legado fosse eterno. Ele sempre falou, o que eu estou fazendo aqui é para a eternidade. Ele sempre falou isso. A minha pregação que eu prego aqui é para a eternidade, porque Deus está com pressa. Várias vezes ele falou isso. Por isso que ele era esse homem de vitalidade, porque ele sabia, e essa intimidade com Deus era uma intimidade que ele tinha, que as coisas precisavam ser rápidas, elas precisavam andar, porque Cristo está voltando e ele tinha isso. Ele pregava sobre isso e ele formou exatamente esse legado eterno. Por isso que nessa manhã eu queria falar obrigado, Senhor, por esse legado eterno. Esse legado eterno que o apóstolo Marco construiu e que nós não vamos deixar ficar parado. Nós não vamos permitir que ele cesse ontem, como aconteceu com a morte do nosso apóstolo. Nós vamos continuar esse legado porque é exatamente isso que fala no versículo 5, né? Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O transbordar fala de aumentar, o transbordar fala de ser maior, o transbordar fala de fluir. Quando nós entendemos o transbordar como uma represa, como um rio, o que acontece com isso? Ele transborda, ele vai além. E ele deixou esse legado eterno para nós. Esse legado eterno está em você, está em mim. Esse legado eterno está na nossa vida. E isso vai passar para os nossos discípulos, isso vai passar para os nossos filhos, isso vai passar para os nossos netos, isso vai passar para os nossos bisnetos, porque ele nos ensinou esse legado eterno. Ele vivenciou esse legado eterno e repartiu conosco esse legado eterno. Por isso que hoje nós dizemos obrigado, Senhor, porque o apóstolo Marco nos ensinou e nos deixou um legado eterno. Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Esse versículo eu queria dividir em duas partes. O primeiro fala bondade e fidelidade. E como nós somos gratos a Deus, eu sou muito grato a Deus pela bondade e fidelidade na vida do apóstolo. Como Deus foi bom com o pastor Marco, como Deus foi abençoado, foi fiel com ele, e como ele, através disso que recebeu de Jesus, também foi bondoso e fiel conosco, como ele foi bondoso em nos passar os ensinamentos, como ele foi fiel à palavra de Deus e a nos passar, e nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que, da forma que Deus passava para ele, ele repartia conosco. Então hoje nós somos pequenos Marcos vindo porque repartiu, né? A gente fala que Cristo são pequenos cristos, né? Cristão significa pequenos cristos, e a gente tem um pouquinho de Marco em cada um de nós. Alguns têm muito, como eu disse ontem. Eu tenho muito de Marco Tomasi dentro de mim, muito. Mas ele conseguiu repartir isso com a gente, e ele repartiu isso conosco para que essa bondade, essa fidelidade do Senhor seja o motivo da nossa vida, seja o motivo da minha e da sua alegria, seja muito maior do que a gente achar que termina isso com uma morte. Não, às vezes o legado que fica, esse legado eterno que eu falei anteriormente, e esse versículo que fala aqui, bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, é exatamente isso que ele deixou para nós, que essa bondade e essa fidelidade do Senhor esteja te acompanhando, esteja com você, porque ele repartiu isso conosco, para nós repartirmos. Isso não pode ficar comigo, não pode ficar com você, porque isso não ficou com ele. Ele repartiu isso para as nossas vidas, para que nós pudéssemos dar a continuidade nisso, para que nós pudéssemos ser gratos a isso, para que você pudesse exatamente, entendeu? Agradecer a Deus, ser bondoso e ser fiel a Deus por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que nós temos. Nós temos uma igreja linda. Ele construiu uma igreja linda para que nós fizéssemos com que ela crescesse mais ainda, para que eu e você possamos fazer com que o Ministério Aliança seja reconhecido e que, como nós estamos fazendo um culto hoje memorial a ele, nós possamos falar para o Brasil e para o mundo de quem começou essa história, de quem que começou com essa visão, de quem que começou com esse... Por que Ministério Aliança? Porque o Ministério Aliança ele tem um sentido, esse nome que foi dado ele tem um sentido, ele tem um porquê, ele tem um para quê, não é simplesmente um nome, ele tem
alianças com outras igrejas, alianças primeiro com Deus, e ele sempre ensinou isso para a gente. E esse versículo fala isso: nos acompanharão todos os dias da nossa vida, que essa bondade e fidelidade do Senhor, que foi um exemplo do nosso apóstolo, te acompanhe todos os dias da tua vida. Que você viva isso eternamente, que nós possamos estar sempre vivendo isso e possamos repartir, que nós possamos ser gratos. E eu queria te dizer hoje, seja grato a Deus por tudo que você tem. Hoje nós estamos aqui fazendo um culto de gratidão a Deus pela vida do nosso apóstolo, pela história de vida dele, por tudo que ele representou e continua representando para nós, por tudo que ele fez e ainda vai continuar fazendo nas nossas vidas. E o outro ponto fala: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele fala aqui não só da morada eterna, que foi para onde o apóstolo foi, que é no céu, mas ele fala também da terra. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ele fala da terra, ele fala de eu e você continuarmos aqui, cada um de nós continuarmos aqui, tudo aquilo que ele nos ensinou. Nós não vamos deixar isso parar. Nós não vamos permitir, em nome de Jesus, que esse dínamo pare. Pelo contrário, nós vamos ser aqueles que aquecem o dínamo, aqueles que geram esse dínamo, aqueles que fazem isso crescer, porque a alegria dele vai ser ver isso. A alegria dele, essa fidelidade que ele sempre teve ao Senhor e as coisas de Deus, vai continuar com nós, porque aquilo que ele pensou para a vida continua em cada um de nós, e é isso que eu queria falar para você nessa manhã. Que esse exemplo de vida que o apóstolo Marco foi também seja para você e continue dentro do teu coração, continue dentro da tua casa, continue dentro da tua vida, que você não permita que isso seja um interromper, mas continue aqui. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, e voltarei à alegria do Senhor enquanto eu viver, e voltarei a fazer aquilo que nós aprendemos através da vida deste homem enquanto nós vivermos. Eu queria que você ficasse de pé na tua casa agora. Oh, Santo Espírito de Deus, Santo Espírito de Deus, hoje nós te damos graça, Espírito Santo de Deus, pois o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, Pai, oh, em nome de Jesus. Aí onde você está na sua casa, eu queria que você começasse a agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Hoje é dia de nós agradecermos a Deus por tudo que nós vivemos ao lado do apóstolo Marco. E por tudo que nós vamos viver através dos ensinamentos que ele deixou no nosso coração, através dos ensinamentos que ele deixou para a nossa vida. E esse dínamo nunca vai parar, porque ele nos ensinou assim. E nós queremos ser gratos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te damos graça, ó Deus. Nós te agradecemos por todo esse tempo, ó Deus, por termos o privilégio, ó Pai. Por termos tido o privilégio, ó Pai, de conviver com um homem tão especial. Um homem tão separado pelo Senhor, ó Deus, que foi bênção na minha vida e foi bênção na vida de cada filho teu que está nos ouvindo aqui nessa manhã, que está nos assistindo. Eu te agradeço, Senhor, e te digo obrigado, Senhor, que nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Eu te agradeço, Senhor, porque nós temos um repouso seguro. Eu te agradeço, Senhor, e te digo obrigado, Senhor, pela vitalidade. Obrigado, Senhor, pela proteção eterna, Pai. Obrigado, Senhor, pelo legado eterno que nós aprendemos, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque a bondade e a fidelidade do Senhor estão conosco. Foi isso que o nosso apóstolo nos ensinou. E nessa manhã, ó Pai, que isso possa brotar no coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não é a tristeza, mas é a alegria do Senhor. E hoje nós queremos te agradecer, ó Pai, te agradecer por tudo isso que aprendemos ao longo do tempo que convivemos com o apóstolo. Eu quero te agradecer porque tudo que ele deixou para nós, ó Deus, nós vamos continuar. Oh, xerecambalabás. Nós vamos prosseguir, nós vamos dar continuidade, nós vamos fazer acontecer, ó Pai, pois o Senhor nos deu o melhor, ó Pai. O Senhor nos deu o melhor professor, o Senhor nos deu o mais dedicado professor, o Senhor nos deu um professor, ó Deus, que nos ensinou, ó Pai, a sermos melhores, debaixo da Tua honra, debaixo da Tua graça, e sendo, ó Deus, agradecidos a Ti. Hoje nós te damos graça, ó Deus, e dizemos, obrigado, Senhor, por tudo que vivemos e por tudo que vamos viver no Ministério Aliança.
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.